Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Curiosidades com VDZ. Na madrugada do dia 10 de agosto de 2025, uma das regiões mais espetaculares e recortadas do litoral do Alasca foi palco de um evento geofísico de proporções tão extremas que, meses depois, os cientistas ainda se referiam a ele com uma mistura de assombro e alívio. Um bloco colossal de rocha, com um volume estimado em pelo menos 64 milhões de metros cúbicos, desprendeu-se da face norte do fiord, Tracy Arm, uma língua de mar profunda e estreita escavada por geleiras milenares, e despencou de uma altura superior a 1.000 metros, atingindo as águas geladas na base da geleira South Sawyer. O impacto, que ocorreu exatamente às 5 horas e 26 minutos, gerou uma onda inicial de aproximadamente 100 metros de altura, uma parede líquida que cruzou o fiord a velocidades superiores a 70 metros por segundo. Ao atingir a margem oposta, essa onda subiu a encosta como um líquido possuído por uma força impossível, arrancando a vegetação das paredes do fiord e deixando uma cicatriz de rocha nua registrada por satélites da NASA em imagens impressionantes. O resultado dessa violenta transferência de energia foi um mega tsunami de 481 metros de altura, o segundo maior já registrado na história da humanidade, atrás apenas do evento catastrófico que assolou a Baía de Lituia, também no Alasca, em 1958. Para se ter uma noção da escala, 481 metros equivalem a 1,5 vezes a altura da Torre Eiffel, superam o Empire State Building em Nova York e ultrapassam quase todos os arranha-céus do mundo. Esta parede de água não apenas destruiu o ecossistema local, mas deixou uma mensagem clara sobre a instabilidade geológica das regiões polares, sob o efeito das mudanças climáticas. Cada centímetro desse run-up representa uma tonelada de força bruta que a ciência agora tenta decifrar para proteger vidas no futuro. Acompanhe como a pesquisa de Daniel Sugar abriu os olhos do mundo para este fenômeno oculto e perigoso que pode se repetir a qualquer momento. O volume de 64 milhões de metros cúbicos de rocha que se desprendeu em Tracy Arm desafia qualquer visualização. É como encher 25.000 piscinas olímpicas com detritos sólidos. Essa massa colossal não se fragmentou, mas caiu como um bloco coeso, acelerando sob a gravidade até atingir velocidades terminais antes do impacto direto com a coluna de água. A física envolvida no deslocamento de tal volume em um fiord confinado resultou em uma amplificação hidráulica impressionante, explicando a altura absurda que a onda atingiu na encosta oposta. Geólogos estimam que a energia liberada foi comparável à detonação de várias ogivas nucleares táticas, mas concentrada em uma assinatura acústica e mecânica puramente natural. A profundidade do fiord, ultrapassando 300 metros em alguns pontos, serviu como acelerador para a onda, permitindo que a energia se acumulasse e explodisse em direção à superfície. Quando a rocha atingiu a base da geleira South Sawyer, vaporizou parte do gelo e lançou icebergs gigantes, como se fossem cubos de gelo em um copo. O rugido do colapso foi tão intenso que sensores sismográficos a milhares de quilômetros captaram o evento, marcando um novo capítulo na sismologia de deslizamentos de terra. Os estudos de Daniel Sugar mostram que o Alasca é hoje o laboratório mais dinâmico e perigoso para o estudo de megatsunamis em escala global. Cada metro cúbico de rocha representa um pedaço da história geológica apagado pela instabilidade térmica das geleiras do norte. O evento de 10 de agosto de 2025 serve como um lembrete brutal. A estabilidade das nossas montanhas é muito mais frágil do que ousamos imaginar. A reconstrução meticulosa desse evento extraordinário foi publicada em maio de 2026 na revista Science, uma das publicações científicas mais prestigiadas do planeta.
Uma equipe internacional de especialistas se uniu para desvendar o mistério do megatsunami de Tracy Arm. O estudo foi liderado por Daniel Sugar, da Universidade de Calgary, com Aram Fatian como coautor principal, e contou com a participação de pesquisadores da Universidade do Alasca. Juntos, eles combinaram dados de satélite, observações aéreas, relatos de testemunhas oculares, registros sismológicos e simulações computacionais para montar o quebra-cabeça de um desastre que quase foi uma tragédia humana. A colaboração internacional incluiu a Universidade de Cambridge e instituições do mundo todo, focadas em entender como a termodinâmica glacial influencia a mecânica das encostas rochosas. Daniel Sugar utilizou algoritmos de inteligência artificial para processar terabytes de imagens dos satélites Landsat 8 e 9, identificando mudanças milimétricas na topografia antes do colapso final. O artigo detalha que a coesão da rocha falhou devido a uma combinação de fadiga estrutural e pressão hidrostática interna, exacerbada por chuvas moderadas. Aram Fatian destacou que a modelagem da onda exigiu meses de processamento em supercomputadores para replicar com exatidão o run-up de 481 metros. A publicação na Science validou a urgência de se monitorar fiordes turísticos, transformando a descoberta de Sugar em uma peça fundamental para a segurança marítima internacional. O rigor científico aplicado nesta investigação permitiu separar o mito da realidade, fornecendo provas incontestáveis de que o megatsunami foi um subproduto direto do degelo acelerado. A equipe provou que, sem o recuo da geleira South Sawyer, a encosta teria permanecido estável por mais alguns séculos, evidenciando a mão invisível do clima no desastre. Depois do desastre, Tracy Arm parecia outro lugar. As florestas sumiram, dando lugar a rochas nuas e raízes expostas. Icebergs encalhados bem acima do nível do rio mostravam até onde a onda chegou. Toda a vida selvagem desapareceu, e barcos a quilômetros de distância foram sacudidos por correntes violentas. A água ficou barrenta, cheia de entulhos e confusão. Tracy Arm nunca mais seria igual. A localização do evento, a cerca de 80 quilômetros ao sul-sudeste de Juneau, a capital do Alasca, situa-se em uma das regiões turísticas mais frequentadas e cobiçadas do estado. Durante a temporada de verão, mais de 20 embarcações navegam diariamente pelos braços de mar Tracy e Endicott, levando turistas para admirar a beleza selvagem e gélida das geleiras. Entre esses navios estão grandes transatlânticos de cruzeiro que transportam até 6.000 passageiros cada, operando como verdadeiras cidades flutuantes em águas extremamente estreitas e profundas. Foi o horário do evento, às 5h26 da manhã, em uma manhã chuvosa e enevoada, que salvou incontáveis vidas e evitou um massacre marítimo. Se o colapso tivesse ocorrido apenas 4 horas mais tarde, o fiorde estaria repleto de botes de observação e navios gigantes vulneráveis à parede de água de 100 metros. A cidade de Juneau depende economicamente deste fluxo de turistas, e a notícia do megatsunami enviou ondas de choque através da administração local e das operadoras de viagem. O capitão de um navio de cruzeiro relatou posteriormente que a região é famosa por sua acústica perfeita, mas o silêncio daquela madrugada foi o que precedeu a maior fúria líquida da década. Daniel Sugar e sua equipe enfatizaram que a proximidade de Juneau torna este tipo de risco uma prioridade de segurança nacional, e não apenas uma curiosidade geológica distante. A infraestrutura turística da ilha Sawyer e arredores foi devastada, mostrando que a beleza das geleiras esconde um perigo mortal para quem se aventura em seus domínios. O evento de Tracy Arm redefiniu os protocolos de navegação no Alasca, forçando navios a manterem distâncias maiores das encostas suspeitas de instabilidade crônica. Cientistas correram para juntar as peças dessa tragédia.
A história geológica que culminou nesse mega-tsunami começou a ser escrita muito antes de agosto de 2025, em uma escala de tempo medida em décadas de aquecimento implacável. A geleira South Sawyer vinha recuando de forma acelerada, como consequência direta das mudanças climáticas globais que afetam o Ártico de forma mais intensa e rápida. Entre os anos de 2013 e 2022, o gelo que sustentava a base da encosta norte perdeu entre 100 e 130 metros de espessura vertical. Somente na primavera de 2025, a geleira recuou aproximadamente 500 metros adicionais, deixando a rocha nua exposta aos elementos pela primeira vez em milênios. O gelo que antes pressionava a montanha como um contraforte de catedral foi removido, deixando a encosta desamparada e sujeita à força da gravidade sem resistência. Daniel Sugar explicou que este recuo glacial funciona como remover a base de um muro de arrimo, onde a estrutura superior começa a se inclinar perigosamente. A South Sawyer era o pilar de sustentação para milhões de toneladas de granito e xisto, que agora não tinham mais onde se apoiar fisicamente. Este processo de degelo não é apenas uma perda de massa, mas uma desestabilização completa do equilíbrio de forças tectônicas e superficiais da região de Tracy Arm. As imagens de satélite mostram que a geleira está em um estado de colapso térmico, o que acelera o surgimento de novas áreas de risco ao longo de todo o fiord. O recuo drástico de 2025 foi o gatilho final que permitiu que a gravidade vencesse a batalha milenar contra a solidez da montanha do Alasca. Cada quilômetro de gelo perdido é uma potencial cicatriz de tsunami que aguarda o momento certo para se manifestar com violência absoluta. Com imagens de satélite, registros sísmicos e relatos de testemunhas, mapearam o passo a passo do evento. Drones mostraram a cicatriz deixada pela montanha que desabou. Modelos computacionais simularam a formação e o caminho da onda. Essa colaboração trouxe novas formas de prever e se preparar para futuros desastres. A tragédia virou uma lição de trabalho em equipe científico. Por um milagre, ninguém perdeu a vida. O desastre aconteceu às 2h17, quando não havia turistas ou navios de cruzeiro na área. O mau tempo e o isolamento do fiord afastaram as pessoas. O horário e as circunstâncias evitaram uma tragédia maior. É um lembrete claro de que segurança, muitas vezes, depende de prudência e de um pouco de sorte. O mecanismo de descontrafortamento, ou debut tracing, é um fenômeno que está se tornando assustadoramente comum nas regiões polares e subpolares devido ao aquecimento antropogênico. As geleiras, ao recuarem, deixam de exercer a pressão lateral que mantinha a integridade estrutural das encostas rochosas que as margeavam durante toda a sua história. É como se, durante milênios, uma mão gigantesca tivesse segurado a montanha no lugar e, de repente, a tivesse soltado de forma abrupta e descuidada. A rocha, que antes encontrava na massa de gelo um apoio sólido e constante, vê-se subitamente exposta a forças de tração para as quais não foi projetada. Sem o suporte do gelo, as fissuras internas da montanha começam a se expandir sob o efeito dos ciclos de congelamento e degelo da água infiltrada nas fendas. O colapso torna-se uma questão de tempo, e, em Tracy Arm, esse tempo foi medido em semanas após o recuo final da língua glacial. Daniel Sugar detalhou que o granito da região, embora pareça indestrutível, possui planos de clivagem que se tornam lubrificados quando o gelo desaparece e a água penetra. O fenômeno de debut tracing é silencioso e invisível a olho nu, ocorrendo nas profundezas da montanha até que o limite de ruptura seja finalmente atingido. A ciência agora corre contra o relógio para mapear outras encostas que perderam seus contrafortes de gelo na Groenlândia e na Noruega. O evento de 2025
serviu como a prova de conceito mais violenta e clara deste perigo geológico que emerge do aquecimento global. Entender o descontrafortamento é essencial para prever onde o próximo megatsunami de centenas de metros poderá surgir sem aviso prévio para as populações costeiras. O aquecimento que provocou o recuo da South Sawyer não é uma hipótese abstrata, mas um fato meticulosamente comprovado pelos pesquisadores da equipe de Daniel Sugar. Desde cerca de 1875, as temperaturas de verão na região subiram 1,1 graus Celsius. Um aumento aparentemente modesto, mas com efeitos devastadores. Esse aquecimento elevou a linha de neve permanente em cerca de 169 metros, removendo o gelo que mantinha a coesão das encostas e protegendo o permafrost. Em julho de 2025, poucas semanas antes do colapso, a retração glacial expôs a base da encosta prestes a ruir. A camisa de força gelada que mantinha as rochas no lugar desapareceu, permitindo que a montanha respirasse e falhasse. Os dados de Juneau confirmam: 2025 foi um dos anos mais quentes já registrados, acelerando todos os processos de degradação. O calor atua como catalisador químico e físico, enfraquecendo as ligações minerais e aumentando a plasticidade das camadas de argila. Daniel Sugar enfatiza: cada fração de grau no aquecimento global se traduz em metros de recuo glacial e milhões de metros cúbicos de rocha instável. A montanha de Tracy Arm foi vítima de uma febre planetária, que derreteu seus alicerces e a condenou ao colapso total. O estudo é claro: sem a redução das emissões de carbono, eventos como este deixarão de ser raridades e se tornarão ocorrências anuais comuns. O que torna a ciência desse evento ainda mais fascinante é a riqueza dos dados sismológicos que precederam o colapso principal em Tracy Arm. Análises retrospectivas revelaram que microterremotos começaram a ocorrer já em 5 de agosto de 2025, sinalizando o início da falha estrutural. Esses pequenos abalos eram o som da montanha se rasgando por dentro, emitindo sinais de socorro sônico que apenas os sismógrafos puderam captar. Em 9 de agosto, esses microterremotos já ocorriam a uma taxa alarmante de aproximadamente 1 por hora, mostrando uma aceleração exponencial do movimento. Nas 6 horas que antecederam o deslizamento final, o intervalo entre os sinais sísmicos despencou para 30 a 60 segundos entre cada estalo. Cerca de 1 hora antes do evento, os sinais individuais se fundiram em um ruído contínuo de moagem. O som de 64 milhões de metros cúbicos em agonia. Daniel Sugar e a sismóloga Ezgi Karazozen identificaram este padrão como a assinatura definitiva de um colapso iminente que poderia ter sido usado para alertas. A aceleração sísmica é o reflexo físico da rocha perdendo sua última resistência contra a força da gravidade e a pressão da água interna. Infelizmente, na época, não havia um sistema de monitoramento em tempo real que pudesse interpretar esses sinais e emitir um aviso para as embarcações próximas. A riqueza de dados precursores em Tracy Arm é agora a pedra angular para a criação de novos protocolos de segurança contra tsunamis terrestres. A montanha gritou antes de cair, e agora a ciência está finalmente aprendendo a ouvir esses gritos para salvar vidas no futuro. Às 5h26 da manhã, o impacto da rocha contra a água gerou ondas sísmicas detectadas em todo o planeta. A energia liberada foi equivalente a um terremoto de magnitude 5,4. Ilustrando a violência do encontro entre a massa sólida e o mar. A água do fiord entrou em um estado de oscilação chamado seiche, um movimento de vai-vem que reverberou por 36 horas, com um período de 66 segundos. Mesmo menos violento que a onda inicial, esse seiche ainda tinha força para esmagar pequenas embarcações contra as rochas, tornando o fiord uma zona de exclusão natural. Daniel Sugar explicou que a geometria estreita do Tracy Arm funcionou como uma banheira gigante, onde a água não encontrava saída para sua energia.
Sensores submarinos registraram mudanças na temperatura e salinidade devido à mistura violenta causada pelo impacto. A assinatura sismológica permitiu calcular a velocidade do deslizamento, que ultrapassou 200 km por hora. Este mega-tsunami não foi apenas um evento de superfície, mas uma convulsão que afetou toda a coluna d'água e o leito do fiorde. A ciência das ondas Seiche em fiordes glaciais ganhou dados sem precedentes graças à escala massiva deste evento no Alasca. A fúria da onda não se limitou ao local do impacto. Ela viajou quilômetros através do complexo sistema de canais do Alasca. Cerca de 55 quilômetros ao sul, na ilha Harbor, um grupo de caiaquers viveu momentos de puro terror. 20 minutos após o deslizamento, a água subiu repentinamente, levando parte do equipamento de sobrevivência e arrastando um dos caiaques, deixando o grupo parcialmente ilhado em uma região selvagem. Em No Name Bay, ocupantes de uma embarcação a motor relataram a passagem silenciosa de uma onda de até 2,5 metros de altura, uma elevação rápida do nível do mar que surpreendeu até marinheiros experientes. Mais longe ainda, a 85 quilômetros da origem, em Fords Terror, um pequeno barco de cruzeiro foi erguido por 3 metros, enquanto a tripulação assistia atônita à água invadindo bancos de areia, mesmo com a maré baixando. Esses relatos ajudaram Daniel Sugar a validar sua modelagem computacional e entender como a energia do megatsunami se propagou por cantos tão distantes. A sorte desses sobreviventes foi estarem em enseadas protegidas ou distantes o suficiente para que a onda perdesse sua crista destruidora. Cada relato é um testemunho da escala planetária deste evento, iniciado por uma simples falha rochosa em uma encosta gelada. A sobrevivência desses grupos foi um verdadeiro milagre estatístico diante da magnitude da energia liberada em Tracy Arm. Na foz do fiorde, o navio de cruzeiro National Geographic Venture, com 150 pessoas a bordo, se deparou com uma cena digna de um thriller de suspense. Ancorado em meio a uma densa neblina matinal, o capitão notou correntes estranhas e uma água espumosa rodopiando ao redor do luxuoso navio. Logo, blocos de gelo e vegetação emaranhada começaram a emergir nas margens da enseada, sinais claros de que algo catastrófico acabara de acontecer rio acima. Felizmente, o fundo do mar na saída do fiorde, raso e irregular, agiu como um quebra-molas natural para a onda que se aproximava. A energia do tsunami foi quebrada pelas rochas submersas antes que pudesse atingir o navio com toda a sua força devastadora. A maioria dos passageiros mal percebeu que uma parede de água, poderosa o suficiente para engolir sua embarcação, havia passado a apenas alguns quilômetros de distância. O choque só se instalou quando a neblina se dissipou, revelando extensões de vegetação devastada nas margens que eles planejavam visitar. Daniel Sugar mais tarde chamou esse quase acidente de o aviso mais sério que a indústria de cruzeiros do Alasca já recebeu. Se o navio estivesse apenas alguns quilômetros mais adiante no canal, o resultado poderia ter sido uma catástrofe global. Naquela manhã de agosto, a geologia subaquática de Tracy Arm salvou 150 vidas. Mas a sorte assim não pode ser contada em outros fiordes. O capitão do Venture relatou uma mudança rápida e inquietante no nível da água, mesmo com a proteção das rochas submersas. Este evento desencadeou uma revisão completa das cartas náuticas e novas regras para os limites de aproximação de geleiras em todo o sudeste do Alasca. Agora, a segurança dos futuros passageiros depende da compreensão dos megatsunamis nascidos de deslizamentos de terra. Desastres muitas vezes invisíveis do convés, até que seja tarde demais. Enquanto a fuga do navio de cruzeiro foi uma questão de sorte e timing, cientistas já trabalhavam duro para montar o quebra-cabeça da verdadeira escala do que havia acontecido em Tracy Arm. Nos dias que se seguiram ao evento, equipes chegaram de helicóptero e barco para coletar evidências.
árvores estraçalhadas bem acima da linha d'água, pedras enormes arremessadas na costa e camadas de sedimentos que contavam a história de uma onda mais alta do que quase qualquer edifício na Terra. Usando imagens de drones, satélites e medições in loco, os pesquisadores reconstruíram o caminho e a força do mega-tsunami. Eles mapearam as alturas de invasão, rastrearam os detritos deixados para trás e compararam essas descobertas com modelos computacionais. O objetivo: entender como um único deslizamento de terra poderia liberar tanta energia e prever onde o próximo desastre poderia acontecer. Essa ciência forense é mais do que curiosidade acadêmica. Cada ponto de dado ajuda a refinar nosso entendimento das paisagens dinâmicas do Alasca e fornece pistas para sistemas de alerta precoce que poderiam salvar vidas. As lições aprendidas em Tracy Arm já estão remodelando como os cientistas monitoram encostas instáveis, analisam o recuo glacial e preparam comunidades para as ameaças que se escondem nesses lugares selvagens e lindos. Essa distinção coloca o mega-tsunami de Tracy Arm numa nova e perigosa categoria de riscos naturais, agora amplificados pelas mudanças climáticas causadas pelo homem. Por anos, cientistas alertaram que o degelo do permafrost e o recuo das geleiras desestabilizariam encostas de montanhas por todo o planeta. O evento de 2025 não foi um acaso isolado, mas parte de uma sequência crescente de tsunamis gerados por deslizamentos de terra em fiordes. Vimos eventos semelhantes no Fiord Taan em 2015 e no Fiord Dixon, na Groenlândia, em 2023, todos ligados ao recuo glacial. Como Daniel Sugar explica, o clima agora atua como um multiplicador de ameaças, transformando processos geológicos lentos em desastres súbitos. O gelo interno das montanhas está se degradando, reduzindo o atrito entre as camadas de rocha e agindo como um lubrificante para o colapso. Esse novo perigo exige que as agências de proteção civil repensem seus mapas de risco, olhando além das zonas de terremoto. Agora, milhares de quilômetros de costa acidentada em países como Noruega, Canadá e Nova Zelândia estão sob vigilância constante e rigorosa. O aquecimento global está redesenhando a geografia física do mundo através de eventos de alta energia como o de Tracy Arm. A urgência no debate climático de hoje vem diretamente da percepção de que montanhas inteiras estão agora desabando no oceano. O mega-tsunami, de 481 metros, serve como prova física de que o equilíbrio da Terra foi perturbado pelo rápido aumento das temperaturas. Como destacado em um estudo recente da Science, não estamos apenas enfrentando ciclos naturais. Esta é uma aceleração, impulsionada por nós, que desafia nossa capacidade de adaptação. O risco climático se tornou uma ameaça geofísica imediata e letal tanto para o turismo quanto para as comunidades costeiras do norte. A pergunta inevitável que surge é: o evento de 2025 poderia ter sido previsto com a tecnologia disponível na época? A resposta curta é: os sinais estavam lá, mas não havia uma infraestrutura de monitoramento dedicada para interpretá-los em tempo real. Microterremotos começaram 5 dias antes do desastre, e uma onda de atividade sísmica nas horas finais sinalizou um aviso claro de colapso iminente. Agora, o Centro de Terremotos do Alasca está desenvolvendo ativamente um sistema de alerta precoce baseado nesses padrões, detectados pelo geocientista Daniel Sugar. A sismóloga Esgi Karasuzen lidera os esforços para criar algoritmos capazes de identificar o sutil ruído de moagem da rocha em movimento e emitir alertas instantâneos. O desafio reside em distinguir entre pequenos deslizamentos inofensivos e colapsos catastróficos que geram megatsunamis de centenas de metros de altura. O evento de Tracy Arm forneceu o conjunto de dados mais abrangente da história para treinar esses novos sistemas de monitoramento de inteligência artificial. No futuro, navios de cruzeiro poderão receber avisos automáticos poucos minutos antes de um desastre,
permitindo manobras rápidas de evacuação. Radares terrestres e satélites INSAR também serão usados mais intensivamente para detectar deformações de até milímetros nas encostas mais vulneráveis do Alasca. Por enquanto, a cautela demonstrada pelos operadores turísticos, que evitam Tracy Arm, é uma medida temporária enquanto a tecnologia de alerta amadurece. Daniel Sugar enfatizou que a ciência fez sua parte ao documentar o evento. Agora, a política precisa intervir para implementar medidas de segurança reais. A vigilância constante dessas montanhas que gritam é a única maneira de garantir que o turismo glacial permaneça seguro. O megatsunami de 2025 tornou a sismologia preventiva uma prioridade urgente para as autoridades do Ártico e Subártico. O megatsunami de Tracy Arm logo foi comparado ao lendário evento de Lituya Bay, em 1958. Ambos aconteceram em vales glaciais, com encostas instáveis e ondas colossais. A onda de Lituya Bay ainda é a mais alta já registrada, mas Tracy Arm provou que esses desastres não são coisa do passado. Cientistas estudam os dois casos para entender melhor os riscos do Alasca. As lições aprendidas são fundamentais para o futuro. O desastre de Tracy Arm não foi um acaso isolado. Com o aquecimento global, as encostas instáveis estão se multiplicando. Cientistas agora monitoram dezenas de fiordes de risco usando satélites e sensores sísmicos. Verões mais quentes e o gelo derretendo criam as condições perfeitas para desastres. Sistemas de alerta e educação viraram prioridade. Tracy Arm é um aviso do que ainda pode acontecer. O Alasca respondeu investindo em tecnologia de ponta para monitoramento. Sensores sísmicos, satélites e equipes de resposta rápida agora protegem áreas de risco. Novas regras limitam o acesso de barcos em períodos perigosos, e campanhas educativas mantêm guias e turistas atentos. O objetivo? Nunca mais ser pego de surpresa. O modelo do Alasca agora inspira o mundo inteiro. Enquanto cientistas e moradores refletem sobre as consequências, o megatsunami de Tracy Arm permanece como um lembrete poderoso. Os avisos da natureza estão escritos na própria paisagem. Cicatrizes irregulares nas paredes do fiorde, florestas despidas e icebergs despedaçados contam uma história silenciosa de uma força inimaginável. Para os pesquisadores, cada rocha e cada ondulação é uma pista, reforçando a urgência de estudar nosso planeta em rápida mudança. Para as pessoas que vivem e trabalham no Alasca, o evento despertou um novo respeito pela Terra e a determinação de nunca mais subestimar seu poder. As lições aprendidas aqui estão agora gravadas na memória da comunidade, moldando a política local, inspirando ações globais e nos lembrando a todos: o passado nunca está tão distante quanto parece, e o próximo capítulo da história da Terra já está se desenrolando. O megatsunami de Tracy Arm trouxe lições valiosas sobre conviver com os riscos naturais. Desastres podem acontecer em qualquer lugar, mas informação e preparo salvam vidas. Hoje, cientistas monitoram mais áreas do que nunca, usando tecnologia para prever perigos. As cicatrizes deixadas pela onda servem de lembrete, aventura e cautela precisam andar juntas. A sobrevivência de Tracy Arm prova que respeitar a natureza faz toda a diferença. O mundo está observando, aprendendo e se preparando para o próximo desafio.